paz de Jesus continue conosco. Vamos agradecer a presença de todos que já estão aqui, também aqueles que virão mais tarde, também aqueles que não puderam vir. Também agradecer a presença dos nossos irmãos desencarnados, benfeitores, amigos, nossos guias, nossos mentores, nossa querida irmã Dulce. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui. Passamos essa semana e conseguimos chegar até aqui com muita fé, com muita força de vontade. Vamos dar início à nossa reunião pública com a nossa oração. Senhor Jesus, neste momento em que mais uma vez nos reunimos para o estudo da Boa Nova, vimos pedir ao teu coração generoso a paz que necessitamos neste momento. Possam as tuas vibrações nos alcançar e nos suavizar, amparando assim as nossas mentes, para que o tema proposto nos alcance os corações. Assim que possa ser em teu nome, mas acima de tudo em nome de Deus, que possamos dar por iniciada mais uma reunião pública da noite desta sexta-feira, com muita paz, com muito amor em nossos corações. E seja graças a Deus. Agora vamos passar para o exórdio, que vai ser feito pela nossa irmã Irisma. Boa noite. A mensagem de hoje do livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus 5, 4, 6 e 10. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos na terra só podem se realizar na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas regras morais seriam um absurdo. Mais do que isso, seria um engano. Mesmo com essa certeza, é difícil compreender a utilidade de ter que sofrer para ser feliz. Disse que é para ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem ter feito nada que justifique? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece bem. O que é ainda mais difícil de compreender, porém, é ver as coisas boas e as coisas más distribuídas com tanta desigualdade entre o vício e a virtude. Ver homens de boa conduta sofrendo ao lado de maus que enriquecem. A fé no futuro pode consolar e ajudar a ter paciência, mas não explica essas aberrações que parecem desmentir a justiça de Deus. No entanto, uma vez que se admita que Deus existe, só se pode imaginá-lo com a suprema perfeição. Ele deve ser todo justiça, todo bondade, todo poder. Sem isso, não seria Deus. Se Deus é absolutamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem por preferência. Portanto, as contrariedades da vida têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ter um motivo, né? Seja esse motivo na vida atual ou no passado. Então, vamos aqui no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta aqui, duas perguntas que falam sobre esse assunto. Na pergunta 920, ele faz uma pergunta aqui: o homem pode desfrutar de uma felicidade completa na Terra? A resposta do Espírito foi: não. Uma
vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar seus males e ser o mais feliz que puder. Outra pergunta, a 921, do Livro dos Espíritos. Entende-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso, todos podem garantir para si uma felicidade relativa? Aqui é a resposta dos Espíritos. Na maioria das vezes, o homem é o obreiro da própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e proporciona a si próprio uma felicidade do tamanho da que a sua existência material pode comportar. Então, para fechar aqui esse assunto, nós sabemos que Deus encaminhou aos homens Jesus para trazer seus ensinamentos. E para a compreensão dessa causa, que hoje achamos nós mais amadurecidos, mais preparados para compreender esses ensinamentos que, através do Espiritismo, Deus revela, né, o Espiritismo que foi através dos Espíritos. Então, agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Sérgio, que irá fazer a nossa palestra de hoje. Boa noite, meus irmãos. Nós estamos no capítulo 12, tá? Que é Amai aos vossos inimigos. Nós estamos no Se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a outra. São os itens 7 e 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandona-lhe também a vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. São Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Bom, meus irmãos, tendes aprendido o que foi dito olho por olho, vem num período em que Moisés, lá atrás, precisava para aquele povo estabelecer alguma lei. Uma lei que fosse capaz de lidar com aquele povo que era ignorante e rude. Era um povo que tinha saído da servidão e que agora estava se organizando para se tornar futuramente uma nação. Isso demorou muito tempo. Antes, o que havia? Quando o indivíduo chegava e matava a cabra de um, o outro chegava lá e matava o rebanho todo dele. Ou seja, ele dava uma reação àquele mal que foi feito 10 vezes maior do que o mal que ele sofreu, que lhe foi sofrido. Por que eles agiam? Por que eles agiam dessa forma? Porque não havia para aquelas pessoas, para aquele povo, não havia uma forma de conduta moral. Então, na lei de Talião, de olho por olho, dente por dente, ela segue a um preceito que é proporcional ao mal que lhe foi feito. Se o indivíduo chegava lá e matava uma cabra, na lei de Talião, o indivíduo poderia ir lá e matar a cabra também do outro. Ou seja, ele não ia lá mais agora e acabava com o rebanho dele. Ele seguia uma proporção do mal. O mal que lhe era feito, ele era retribuído. Deu para entender isso? Então vamos lá. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que vos queiram fazer.
Mas, se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. Não resistis ao mal que querem fazer. Não dê vazão a esse mal. Não entre naquela sintonia daquele mal. Não entre na sintonia daquele que chega até você e apresenta uma situação de luta, de guerra ou de briga. Você recebe aquele mal e não dá vazão a ele. Como é que você não dá vazão ao mal? Alguém sabe dizer? Como é que não se dá vazão ao mal? Alguém pode responder? Quem sabe dizer? Como é que não se dá vazão ao mal? Como é que não se deixa contaminar pelaquela atmosfera? Com bem? Vamos lá. Hã? Com bem? Agindo com bem. Muito bem. Agindo com bem, muito bem. Se alguém lhe bate a face direita, apresenta-lhe também a esquerda. Se alguém lhe bate a face do orgulho, qual a face que nós devemos apresentar? O que é o oposto do orgulho? A humildade. Se alguém lhe bate a face do orgulho, apresenta-lhe a face da humildade. Por quê? Porque na hora que aquela agressão chega até você, e você recebe aquela agressão, e você consegue compreender que talvez aquele que está ali lhe agredindo, ou com certeza aquele que está ali lhe agredindo, está doente, e você é o doente, o que o doente merece? Tratamento, né? Aquele que chega até nós e nos agride, que é o doente, ele merece o quê? Ele merece o tratamento. Qual é o tratamento que nós podemos dar a ele? A prece. Tem algum tratamento para aquele que está doente da alma, que não seja a prece? Que não seja para que ele vá e siga seu caminho? Você não é obrigado a ser agredido, nem tem que ficar sendo agredido. Mas você pode encerrar aquele momento não dando vazão ao mal, fazendo uma oração para aquele que ali chega até você seguir o seu caminho. Você não precisa ter ele perto de você. Você não precisa aceitar a agressão. Veja bem, não responder à agressão não é aceitar a agressão. Se você sabe que aquele indivíduo já aconteceu um fato e que ele lhe agrediu em algum momento, não necessariamente você tem que estar perto dele. Agora você não precisa desejar o mal para ele. Certo? Então vamos contextualizar, porque essas frases, elas estão... A gente não pode dar o sentido literal a ela. A gente não pode pegar essas frases, aquilo que está sendo dito, e a gente querer interpretar ela com todo o sentido literal. A gente tem que dar a uma interpretação. E tem que haver o crivo da razão. E o que a razão diz? Alguém está aqui para ser saco de pancada de alguém? Não. Mas você não precisa entrar naquela sintonia e não tampouco dar vazão ao mal. Então vamos adiante. Apresenta-lhe também à esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandona-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazer ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos apresentar, aquele que vos quer tomar emprestado. É assim, é preciso a gente entender que Jesus Cristo, o Mestre Jesus, nos ensinou uma filosofia de vida. Filosofia essa de vida que foi copiada por muitas pessoas, dentre elas Gandhi. Gandhi copiou, mas tomou para si, vamos falar de uma forma melhor, tomou para si os ensinamentos da filosofia de Cristo, que era o quê? Não retribuir o mal com o mal. E o que Gandhi fez? Gandhi fez uma revolução na Índia, ao domínio inglês, sem pegar em armas. Ele lutou contra a liberdade do seu... Ele lutou pela liberdade do seu povo sem pegar em armas. Ou seja, a violência que era aplicada com aquele povo foi respondida de uma outra forma. Ele libertou seu povo sem pegar em armas. Eu não tenho certeza,
Não tenho certeza, não vou afirmar aqui. Mas eu acho que foi a única revolução pela libertação de um povo sem que fosse necessário pegar em armas. Então, a filosofia que Jesus prega aqui é um estilo de vida atual para nós. Não adianta eu pegar aqui e ler escritura de mais de 2000 anos atrás se ela não servir de nada para agora. Porque a palavra fria, a palavra sem ter sentido, ela é morta. Sem que ela seja como um código de conduta, não adianta você ler. É apenas um conhecimento. E a gente está falando de coisas aqui que vão de encontro, que vão auxiliar na nossa evolução moral. Então é preciso que ela esteja em movimento. É preciso que o verbo ele seja aplicado, seja em movimento, né? Então vamos assim. Então, por que ele diz? Se alguém quer alguma demanda com você, você evita essa demanda. A gente vê muito, vamos pegar nos fatos atuais, a gente vê muito pessoas que passam a sua vida brigando por heranças. A gente vê aí casos famosos na mídia. E muitas das vezes, essas pessoas, até muitas das vezes vê em casos também, o reconhecimento de paternidade, há pessoas que desencarnam e não conseguem aquilo. Por quê? Porque elas passaram a sua vida numa demanda, numa disputa judicial com alguém, em prol de uma coisa que no final das contas não lhe traz nenhum tipo de benefício. E aí ele vai mais adiante. Se alguém quer seguir 1000 passos, você vai a 2000. Há pessoas que necessitam da gente de uma paciência dobrada. Seria esse, que lhe oferece 1000 passos encaminhados e você vai com 2000. Por quê? Porque eu acho que quase todo mundo aqui, ou todo mundo aqui, já teve uma pessoa na sua vida que requer uma paciência dobrada. Não tem alguém assim que a gente conhece? Ou na família, ou no trabalho, ou em qualquer outro lugar, que requer uma... A menina virou ali para trás, acho que é alguém ali que ela pensou. Então, não tem uma pessoa que requer uma paciência dobrada da gente? Tem. Aí você me diz, já estava previsto aqui, olha que coisa legal. Já está previsto, há mais de 2000 anos, já se falava nesse tipo de pessoa. Se isso já tem mais de 2000 anos, isso vai acabar de uma hora para outra. É de uma hora para outra que essa pessoa que precisa que a gente não dê 1000, não dê 2000 passos, ela vai se acabar? Não, ela não vai se acabar. Porque ela pertence a um planeta que está sujeito a isso. Ela pertence a uma psicosfera, ela pertence a uma energia que é assim. E aí vai mais adiante. Quem aqui já aconteceu de emprestar alguma coisa a alguém que a pessoa esqueceu, né? Você emprestou, a pessoa esqueceu, aí você vai lá e vai pedir de volta. Aí a pessoa diz assim para você, não, você não emprestou. Aí você, além de perder aquele objeto que você emprestou, você ainda fica com o quê? Com a raiva. Então, ele diz, não vá atrás. Porque se você emprestou uma coisa a alguém de bom grado e essa pessoa não lhe devolveu, é porque ela não quer devolver. É porque ela quer ficar com aquilo ali. E aí, na hora que você vai lá cobrar aquilo daquela pessoa, ela dá o famoso migué. Ela diz assim, não, tu não me emprestou não, tem certeza? Já passou tanto tempo que até você fica com dúvida. Você fica, pô, será que eu emprestei mesmo? Então ele diz que não vá mais atrás. Não vá. Isso é o quê? Isso é uma filosofia de vida para que você evite os probleminhas que lhe causam e lhe fazem sair do seu equilíbrio. Porque o mal, ele não foi criado por Deus. Se o mal não foi criado por Deus, ele foi criado por quem? Alguém sabe me dizer? O mal não é criado por Deus. Porque tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus cria, em verdade, aquilo permanece. Aquilo é uma lei que está estipulada e que vai ser sempre assim. Não é mutável. Se o mal não foi criado por Deus, o mal foi criado por quem? Vamos lá. Se o mal não foi criado por Deus, ele foi criado por quem?
O mal foi criado por nós mesmos. Por nós? Por nós mesmos. Pelas nossas... Oi? Livre-arbítrio, né? Isso, muito bem. Muito bem, o livre-arbítrio. O nosso livre agir, que muitas das vezes é errôneo, muitas das vezes nós buscamos coisas em locais errados, ou coisas erradas em locais errados. E aí, essas atitudes, esses pensamentos vão criando em volta de nós. Veja bem, eu estou falando individualmente. Você imagina um grupo enorme de pessoas, de pensamentos negativos. Um grupo enorme. Vamos citar como exemplo aqui. Você passa a sua vida numa dieta rica em gordura, em frituras. A um determinado tempo da sua vida, quando você estiver assim na minha idade, né, você vai lá e começa a ter problemas cardíacos. Até que ocasiona essa gordura o entupimento de uma artéria. E aí você tem um acidente vascular. Você tem o entupimento de uma artéria que leva para um infarto do miocárdio, vamos dizer assim. Que vai lá, esse infarto do miocárdio vai lá e lesiona o músculo cardíaco. E você desencarna num ataque do coração. O que te matou foi o quê? Foi a Covid? Foi o coração? Ou foi as suas atitudes? Ou foi aquilo que você, ao longo da sua vida, foi escolhendo para você, como para dentro do seu corpo? Da mesma forma que nós colocamos esse tipo de alimentação, nós também colocamos os sentimentos, as negatividades que estão em nós e está nessa psicosfera que nos envolve. Que muitas das vezes, se nós pudermos vê-la, ela seria negativa. Vou ler só mais um pedaço aqui. Você está com sono? Não, então vou ler. Vamos lá. Os preconceitos do mundo sobre os que se convencionou chamar o ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria, nascido do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir injúria por injúria, insulto por insulto, o que parece a justiça para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrestres. Por isso, a lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que viveu Moisés. Cristo veio e disse retribuir o mal com o bem, e disse mais, não resistais ao mal que se vos queiram fazer. E se alguém vos bate sobre a face, apresentaria outra. Ao orgulhoso, esta máxima parece uma covardia, porque não compreende que haja mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. Veja bem, existe muita coragem em suportar, porque suportar para nós, no ponto em qual nós nos encontramos, no ponto evolutivo ao qual nos encontramos, suportar para nós é uma dor fora do comum. Há momentos que você fica pensando assim, pô, era para ter ido lá pelo menos dito meia dúzia de verdade para ele. Porque você não consegue lidar com o insulto. Eu não consigo lidar com o insulto. Porque a vontade é dar vazão aos instintos, porque nós somos muito mais reativos do que ativos. Nós não ativamos o modo paciência quando chega até nós alguma dificuldade ou algum tipo de injustiça, a qual a nossa consciência julga como sendo injusta. Porque a justiça, ela é, se eu for perguntar a cada pessoa aqui, cada um vai ter um pensamento, um ponto de justiça. E cada um vai aplicar uma lei. Um vai dizer assim, não, era para cortar um dedo. A outro vai dizer, não, tem que cortar dois. A outra vai dizer, tem que cortar o braço todo. A outra vai dizer, não, tem que arrancar a cabeça. Por quê? Porque a justiça, ela é individual. E não quer dizer que aquele que mandou arrancar um dedo, aquele que mandou arrancar a cabeça, um é pior do que o outro, não. É porque no final das contas, nós todos nos encontramos dentro de uma mesma faixa vibratória. Porém, muitas das vezes, damos mais vazões às vibrações negativas do que às boas vibrações.
Então, o que ocorre? Ocorre que o senso de justiça que nós fazemos, que é individual, que não é a justiça de Deus, ele já está dizendo, ele é individual, é de acordo com a nossa moralidade. Então, na hora que o homem tenta aplicar a justiça por si só, ele começa a falhar. Ele começa a ver da sua perspectiva aquilo que o outro lhe fez. E aquilo que ele enxerga é momentâneo. Vamos dizer que a lei de Deus ela é justa. E todos nós concordamos aqui que a lei de Deus é justa, não é assim? Todos nós concordamos? Então o mal que lhe chega hoje, ele não tem necessariamente causa agora. Muitas das vezes esse mal está em vidas passadas. E aí ele chega agora, essa conta chega agora. Por quê? Porque a lei ela é perfeita e uma hora ela vai ter que ser aplicada. E por que quando o mal chega até nós, nós pegamos a nossa régua, nós medimos aquilo ali e queremos reagir? Porque muitas das vezes na hora de pedir nós lembramos de Deus, mas na hora de aplicar os ensinamentos, aí é o ensinamento do Sérgio, não é mais de Deus. É a régua do Sérgio, não é mais a régua de Deus. Então, a gente se pega ao momento que acontece, agora, nessa vida aqui, que estamos aqui encarnados, mas a gente não lembra que talvez aquilo possa ter uma raiz lá atrás, possa ter um princípio lá atrás. E muitas das vezes, ela é construída também nessa vida. Ora, hoje você sai de casa apressado,